Amém, glória a Deus. Uma alegria podermos estar juntos aqui para louvar ao nosso bom Deus. Deus, Ele conhece os nossos corações. Antes mesmo de falarmos quaisquer coisas, Deus sabe o que somos, o que pensamos, o que está nos causando dor, angústia, ansiedade, tristeza. Ele sabe disso. Eu sei que às vezes parece que Deus não olha para nós. Obrigado, Didi. Mas Deus, Ele cuida nos detalhes. Há detalhes nas nossas vidas que às vezes a gente nem percebe, mas Deus está interferindo ali para que a gente possa entender a grandeza do seu poder. E talvez o maior desafio para todos nós é terminar o ano com um coração grato. Porque como é fácil ser ingrato, como é fácil murmurar, como é fácil falar mal, como é fácil reclamar, como é fácil a gente desviar o foco daquilo que Deus fez por nós e olhar somente para aquilo que são exceções causadas por um mundo que jaz no maligno, em que há pecado, e aonde há pecado há morte, e a consequência da morte é dor, é aflição. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê esperança, mas ver esperança sem querer acreditar são duas coisas totalmente diferentes. Porque tem pessoas que dizem: eu tenho esperança, mas intencionalmente não se posicionam a favor da esperança. E isso é algo assim que é complicado, porque quantas pessoas a gente conversa no decorrer da semana, nossas vidas são todas ocupadas, todos nós vivemos uma vida agitada. E alguns de vocês já sabem que eu não sou pastor de tempo integral, eu trabalho secularmente com tecnologia. Então, paralelo ao meu trabalho secular, eu ainda aconselho líderes, aconselho pessoas, ainda estou com pessoas para evangelizar e fazer outras coisas, ainda escrevo artigos, faz um monte de coisa, coisas assim que todos nós temos as suas responsabilidades. Mas nessa semana duas coisas aconteceram que foi bem forte na minha perspectiva de semana. Primeira coisa é que o tema da mensagem de hoje é Eis que raiou uma luz. E o texto é Mateus capítulo 4, verso 16. Já abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 16, que daqui a pouco a gente vai ler junto. E o tema, Eis que raiou uma luz. E nessa semana, quando eu estava pensando nessa mensagem, a primeira coisa que me veio na mente foi uma caixa de fósforo. Eu não sei se vocês se lembram, é que a maioria aqui não tem a idade, mas eu não sei se vocês se lembram de uma caixinha de fósforo que tinha escrito nela Fiat Lux. Eu sei que não vai revelar a idade de ninguém falar Fiat Lux, mas quando eu estava pensando nessa mensagem, me veio aquela caixinha de fósforo. E aquela caixinha de fósforo me veio essa frase, Fiat Lux. Fiat Lux é uma palavra que eu sempre gostei. Ela vem do latim, ela quer dizer haja luz. E sempre quando eu lembrava dessa caixinha de fósforo e dessa frase haja luz, era a intenção que eu tinha no meu coração. Eu quero ser luz nesse dia e não trevas. Eu quero ser bênção na vida de alguém e não trevas. Eu quero poder ser alguém que motive alguém e não desanime. Eu quero ser alguém que possa gerar energia e não sugar energia. E às vezes a gente não para pensar que isso é um ato intencional. Porque às vezes a gente quer tanto o holofote em nós que a gente esquece do outro. E esquecendo do outro, a gente não percebe que Deus vai gerar a provisão de que alguém cuide de nós também. Exemplo, número 1. Nessa semana eu fui pegar um Uber. Aí eu peguei um Uber e entrou um rapaz. Aliás, entrou não, ele era um motorista. Um rapaz bem novo. Ele devia ter na faixa dos seus 22, 30 anos de idade. E aí, hoje em dia você tem que conferir o nome, né? Porque estão clonando até o nome do motorista. E eu perguntei qual que é o seu nome, aí ele, Samuel. Eu digo, tá certinho aqui no aplicativo, diz que é Samuel. Ok, Samuel. Aí eu entrei no Uber e aí a gente seguiu a viagem. Quando já estava uns 10 minutos de viagem, eu perguntei para ele, ô Samuel, me diz uma coisa, você sabe o que significa teu nome? Ele disse, sim,
eu sei o que significa o meu nome. E eu perguntei para ele, e isso mexe contigo? Saber o significado do teu nome? Aí ele baixou a cabeça e disse, olha, se você quer saber, hoje eu sou um desviado. Eu não vou mais à igreja, eu já fui evangélico. Aí eu disse, mas o que o significado do teu nome tem a ver com você ser desviado? Eu quero saber se você se sente impactado pelo significado do teu nome. Aliás, me diz aí, o que você acha que é o significado do teu nome? Aí ele disse, o meu nome é alguma coisa de que Deus talvez vai ouvir, porque Samuel estava lá no quarto e Deus chamou ele 3 vezes, e aí talvez ele vai ouvir, porque no final das contas ele nem ouviu. Olha que interessante. E eu disse para ele, olha, eu não sei de onde você pegou essa interpretação, mas infelizmente não está certo, porque quando isso aconteceu, Samuel já tinha um nome. Então ele já tinha nome. O fato de ter acontecido esse fato não fez ele ter o nome a partir daquele fato. Ele já era chamado por aquele nome. Mas na realidade aconteceu quando a mãe dele, que era estéril, chamada Ana, estava na escadaria do templo orando e clamando ao Senhor para que fizesse um milagre e desse a ela um filho. E ali clamando e orando e dizendo, Senhor, eu quero um filho. Ana, ela chorava e ela não falava nada, ela só chorava e dizia, Senhor, eu quero um filho. E aí Deus teve misericórdia de Ana, e Ana teve um filho, e ela disse, Deus certamente ouve, o Senhor ouve. Samuel, que é Shemael, ou El Shema, o Senhor ouve. Aí ele deu uma parada, e ele disse assim, eu nunca pensei dessa forma acerca do meu nome, que o Senhor certamente ouve. Eu disse, o teu nome, Samuel, diz exatamente isso, o Senhor certamente ouve. Não sei quais são as lutas da tua vida, o que aconteceu na tua vida, para você ficar triste com a igreja, triste com o se congregar, triste com a Bíblia. Mas independente disso, desde o início eu estou perguntando se o teu nome causa impacto em você, porque o Senhor certamente ouve. E ele disse, agora fez uma mudança na minha percepção, porque eu começo a pensar, todas as vezes que Deus me livrou de acidentes, de batidas, de assaltos, e eram momentos em que eu estava tão aflito, dirigindo de madrugada, dirigindo em determinados lugares, e mesmo com raiva de Deus, com raiva da igreja, eu falava assim, Senhor me livra, Senhor me guarda. Parece que é automático, às vezes, quando você está em situação de perigo, você falar, Deus me guarda, e Deus me guardava. Então realmente o Senhor me ouvia, e ele começou a chorar ali dentro do táxi. Aí ele disse, eu quero voltar, como é que eu posso voltar para Deus? Eu disse, o seu nome diz tudo, o Senhor ouve. Fala com ele, fala com ele, é o Shema, Shema Israel, o Senhor ouve, ó Israel. O Senhor ouve, Ele sabe o que vem ao nosso coração. E quando a gente conversou e tudo mais, ele disse, olha, eu quero voltar e eu vou compartilhar com o Senhor que eu voltei, e eu quero ser alguém que possa ser usado por Deus, porque o Senhor me ouve, e hoje eu senti esse toque de Deus. Aleluia. Olha só que algo maravilhoso, que algo tremendo, o semblante dele mudou, o clima mudou, e aí eu cheguei no local que tinha que chegar, e logo depois, tempos depois, uns 2 dias depois, ele me mandou a mensagem, já fui na igreja, eu estou voltando, aleluia. Às vezes assim, você diz assim, ai Deus, será que alguém está olhando para o meu filho? Aquele rapaz era filho de alguém, aquele rapaz era alguém que é neto de alguém, aquele rapaz é alguém que alguém está intercedendo, alguém está orando, e aconteceu e aprove ao Senhor naquele dia eu entrar no táxi dele. Quantas pessoas podem entrar no táxi de alguém, na vida de alguém, no caminho de alguém, e trazer uma palavra, e essa palavra tocar no coração e resgatar a esperança de um jovem que já não tem mais esperança, porque perdeu a fé.
E isso é o que nós não podemos deixar de crer. Todas as canções que nós cantamos hoje foram canções de esperança, de que Deus é luz, de que o Senhor mostra o caminho, de que Ele é Deus de promessas, de que Ele é Deus de milagres, e nós não podemos perder essa esperança, porque se nós perdemos isso, nós não temos mais ânimo e força para caminhar. E na mensagem de hoje, em Mateus capítulo 4, no verso 16, diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Olha que coisa forte. Dos que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, voltem-se para Deus, techuvá, retorne para o Senhor. Arrepender não é mudar somente a forma de pensar. Arrepender é algo que está lá no coração e tem uma direção correta, é Deus, é voltarmos-nos para Deus, porque voltarmos-nos para nós mesmos, nós sabemos o resultado que dá. Voltarmos-nos para nós mesmos nos torna juiz das nossas atitudes, das nossas consequências, daquilo que vai acontecer, e ninguém pode ser um autojuiz nesse sentido. Nós temos que nos voltar para Deus, e quando a gente se volta para Deus, a luz da esperança começa a voltar em nossos corações. Fiat lux, haja luz. E aí começa a ver luz, e aí começa a ver perspectiva nova, aí começa a ver uma novidade nova, aí começa a ver algo que a gente nem imaginava. As coisas começam a dar certo, porque tem horas que a gente diz: pastor, parece que tudo dá errado, parece que tudo está confuso. E isso são ciclos nas nossas vidas. Nenhum de nós é isento da luta, nenhum de nós, porque se nós não tivéssemos lutas, seríamos soldados fracos. Se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos desafios, os nossos potenciais nunca seriam manifestos, porque a adversidade tira de nós a nossa capacidade de tomar decisão e de ser criativo, e muitas vezes nos torna pessoas que mudam a história. Nós não sabemos a dimensão disso, porque é algo que só acontece quando nós temos dificuldade. Eu tiro pela minha família. A minha família, na época, ninguém era formado. Não havia ninguém formado na minha família. Todos trabalhadores, tanto por parte de pai e de mãe, eram pessoas muito trabalhadores, mas eram realidades que eram muito difíceis, e ninguém pensava na questão do estudo, porque estudar era algo muito difícil. Se fazia até a 3ª série, 4ª série, 8ª série, e no máximo se terminava o 2º grau. E naquele período, Deus já tocava em mim, porque a gente teve uma experiência com Deus muito cedo. E quando teve essa experiência, eu já imaginava muitas coisas, porque eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia, eu gostava muito de ler. E nessa questão de leitura, eu começava a imaginar viajando para outros lugares, para outras nações. E aí, quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu tive uma experiência muito forte numa vigília. Deus começou a me trazer coisas que mostravam que Ele tinha algo para fazer através da minha vida em outras nações. Comecei a falar inglês muito cedo, comecei a falar e pregar muito cedo, e paralelo a isso, eu sempre gostei de estudar. Eu queria estudar, eu gostava de matemática, eu gostava de física, eu gostava de química. Então era uma coisa assim muito doida, porque eu queria a obra de Deus, mas também eu queria o natural, no sentido de estudar e ter uma profissão. E eu comecei a pensar em faculdade. Até que eu fiz uma faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu fui o primeiro da família a ter uma faculdade. E logo depois, várias pessoas da família, motivados, porque um conseguiu, se sentiram motivados a também ver que é possível tirar e se formar numa faculdade. E muitas vezes nas nossas famílias, na nossa vizinhança, tem pessoas que não têm esperança mais para nada, e diz: eu não vou fazer isso porque eu não consigo, porque ninguém na família é. Você pode ser o pioneiro. Quem disse que você não pode ser o pioneiro para começar a mudar coisas que na sua família há medo, há insegurança e há receio?
Hoje de manhã a Tatiane estava orando e ela disse assim: Senhor, tira de nós a timidez, tira de nós todo o medo, nos dá coragem. Talvez essa seja uma oração que todos nós temos que continuamente fazer, para que Deus nos tire toda a timidez, para que Deus tire de nós tudo aquilo que causa insegurança, para que Deus tire de nós tudo aquilo que nos move a um caminho incerto de dúvidas, porque a dúvida nos mina, a dúvida nos mata. Francisco me falou uma coisa nessa semana, e eu disse assim: é interessante, quando Deus ele coloca coragem em pessoas, você vê as pessoas tomando decisões e atitudes que muitas vezes nós não sabemos como vai ser o fim daquela decisão, mas a gente toma a decisão de confiar em Deus. E tomar uma decisão de confiar em Deus não é algo fácil, é algo que exige de nós, sabe, crer contra a esperança, crer contra as circunstâncias, é olhar o natural e dizer: olha, o pessoal vai dizer que eu sou doido, mas eu tenho que fazer algo, porque ficar parado eu sei como já é, eu tenho que me mover. Na célula, Francisco falou uma frase de um pastor da Inglaterra, que ele disse assim: quando se para de orar, se para as coincidências. Olha que frase legal. Francisco me fez lembrar dessa frase, que é maravilhosa. Quando se para de orar, se param as coincidências. Tem muita gente que diz assim: na minha vida tem muita coincidência, tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas aconteceu por acaso. Até ela entender que se ela parar de orar, as coincidências que ela achava que era coincidência, não tinha nada de coincidência, era a mão de Deus tocando na vida da pessoa, abrindo caminhos, fazendo milagres e mudando circunstâncias. Por isso que a gente valoriza a oração, por isso que a gente incentiva todo mundo a vir para a oração. Todo domingo às 9 da manhã a gente está orando, a gente está clamando, a gente está pedindo pelas famílias da igreja, pelos negócios, pelas profissões, por cada coisa, porque a gente sabe que a oração é uma arma de guerra. E vivemos dias em que o inimigo ele quer nos fazer parar de orar, porque se a gente para de orar, a gente para de falar com Deus, e se a gente para de falar com Deus, a gente vai falar com outros que não têm a mesma intenção de bem para conosco como Deus. Por isso a importância da gente buscar a Deus em casa, aqui na igreja, no nosso trabalho, no nosso colégio, em todos os lugares, porque você não sabe o impacto que você causa na vida de alguém. Essa semana aconteceu um fato interessante também. Tem pessoas que de tempos em tempos eu mando mensagem e pergunto: como é que vocês estão? Porque eu vou jogando gotas de mensagens, porque não são cristãos, e são pessoas que eu oro para que se tornem cristãos. Nessa semana eu me lembrei de uma pessoa e eu mandei uma mensagem. Essa pessoa disse: podemos nos encontrar? Eu disse: vamos nos encontrar, porque eu vou mudar e virar a minha agenda para a gente dar um jeito de se encontrar. E fui me encontrar com essa pessoa, e quando a gente se encontrou, ele começou a me contar que ele estava sumido por 3 meses, porque ele teve um ataque cardíaco e foi parar no hospital. E eu disse: mas por que você não me ligou? Por que você não... Você sabia que eu ia lá orar por você? Você sabia que eu ia lá no hospital te visitar? E ele disse assim: Fernando, eu não liguei por você, foi por orgulho, porque eu não queria dar o braço a torcer de que eu precisava de oração. Até um dia que eu estava ali no hospital e Deus tocou tão forte em mim e disse assim: ou você abre a tua boca e fala comigo, ou você vai morrer. E naquele momento ele começou a orar. E ele disse: eu nunca na minha vida orei tanto como eu orei ali no hospital. Olha que interessante, uma pessoa que não é cristã, mas aquelas sementes de palavra que você vai compartilhando, aquelas sementes que você passa, aqueles versículos que você compartilha, sabe, aquelas coisas que você fala, meus queridos, isso tudo tem valor. Uma hora dá o seu resultado. Lá no hospital, que eu não sabia, ninguém sabia, só ele e a família, ele passando por aquela situação, ele lembrava de mim, ele dizia: eu não vou ligar. E ele começou a orar sozinho. E depois que ele saiu do hospital, aí o filho dele se internou e teve uma situação difícil e ficou internado. E ele disse que pela experiência que ele teve com Deus ali no hospital,
ele chegava na cama do filho lá no hospital, agora o filho internado, após ele sair, e se ajoelhava do lado da cama e começava a orar. Olha só que situação. Não pense que Deus não ouve a voz de nossos corações, das nossas vidas. Não pense que Deus não sabe a dor que muita gente está passando nos hospitais, nas ruas, nos lugares desertos, nos lugares difíceis, em cadeias, em locais complicados. Deus está levantando pessoas para falar palavras de vida. Por isso que nós temos que ser pessoas portadores de luz, portadores de influência, que tragam influência de vida e não de morte. Uma influência em que de nós a pessoa olhe ou se lembre e diga: eu quero o Deus do Fernando, eu quero o Deus da Mônica, eu quero o Deus da Sandra, eu quero o Deus da Queda, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que faz a diferença, porque isso vai mudar os nossos corações e vamos ver Deus fazendo coisas. O problema é que nós somos imediatistas, a gente planta e a gente quer colher no outro dia. E as coisas não são assim. A gente tem que saber controlar a nossa ânsia. A gente tem que saber controlar, sabe, essa nossa impulsividade de querer tudo para ontem, de só querer ser servido e não saber servir, de só querer atenção e não dar atenção. A gente tem que começar a olhar para Deus, porque Deus, Ele mostrou o seu amor dando o seu Filho unigênito. João 3,16. Deus nos amou de tal forma que Ele deu o seu Filho por nós. Ele entregou, é um ato intencional. E a mudança começa em nossas vidas quando nós temos atitudes intencionais de nos entregarmos, de mudarmos as circunstâncias. Principalmente nesse período de Natal, é um período que muitas pessoas amam e muitas pessoas detestam. Aí começam os encontros de família, começam os encontros de empresa, começam os encontros, sabe, de happy hour e aquelas coisas todas. Não leve no teu coração amargura, não leve no teu coração palavras difíceis, não leve no teu coração vingança, não use desses momentos para você ser trevas ao invés de ser luz. Jesus veio entregue pelo Pai para dar a vida por nós. E a Bíblia diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e Deus é amor. Deus é amor. Nós temos que chegar nessa reta final de ano com amor, não com indiferença. Nós temos que chegar nesse momento não com palavras de destruição, morte, ou do tipo: viu, eu te disse, é complicado, eu não te disse que ia ser assim. Meus queridos, nunca profetize o mal sobre a tua vida. Nunca profetize o mal sobre a vida do outro, porque as circunstâncias das nossas vidas, que as nossas palavras geram tumor, geram doença, geram lepra. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a lepra era associada a palavras. Metsorá. Metsorá era uma enfermidade que lembra a lepra. É traduzido até como lepra, mas não era bem a lepra, porque quando uma pessoa estava leprosa, chamava o sacerdote ia lá, e a primeira coisa que o sacerdote perguntava: o que você falou? Olha que coisa profunda, porque sabia que aquela mancha na pele, sabia que aqueles tumores no corpo, que pegava até na parede, até a parede manchava. O negócio era tão forte que até a parede da casa manchava. E a pessoa leprosa, ela tinha que raspar a parede, jogar fora e enterrar aquilo lá, porque a mancha da murmuração, da reclamação, do falar mal, era tão maligno que Deus desprezava de tal forma, e a pessoa se autoflagelava e se tornava leprosa naquela época. Metsorá. Hoje, muitas pessoas acreditam que a lepra moderna é o câncer, porque há muitas pessoas que você visita e diz assim: ai pastor, como eu tinha medo do câncer e eu peguei câncer, como eu tinha medo dessa doença maligna e olha que eu peguei, como eu já disse várias vezes, que essa pessoa pegue o câncer e não sei o que. Meu Deus do céu, quantas pessoas pesarosas, sabe, quantas pessoas amargas. E aí diz: a minha vida não funciona, a minha vida não prospera.
mas não vai prosperar se nós não mudarmos o nosso coração para um coração de amor, de vida, um coração que ama, que quer o bem de todos, um coração que quer que todos prosperem. Não é uma competição. Cada pessoa no seu mistério, na sua profissão, tem o seu lugar e é importante. Cada um de nós tem a sua profissão, tem o seu lugar. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Eu lembro que na quarta-feira eu estava falando com o Guilherme, que o Guilherme é professor, personal, e assim, quantos de nós precisamos nos condicionar, e já tentamos sozinhos, e sozinhos a gente viu que não dá, e precisa de ajuda de alguém especializado, e às vezes a gente resiste a isso. Não, por quê? Eu sei fazer. Não sabe. Vai entrar mais um ano e você acha que você consegue, que você sabe. Você não consegue. Procure alguém especializado. Quer seja emocionalmente, procure um psicólogo, um psiquiatra. Sabe, quer ser uma questão de saúde, procure um médico. 3 opiniões pelo menos, se possível. Não acredite só na primeira opinião. Mas a grande verdade é que a gente quer se automedicar, a gente quer se autorrealizar, a gente quer se auto-indicar o que tem que ser feito, e a gente já provou que não consegue sozinho. A vida é um trabalho de equipes. Escolha os seus parceiros de guerra, escolha as guerras, escolha aqueles que vão te ajudar a crescer, escolha aqueles que vão procurar o caminho para você entender como você pode ser melhor. Não a melhor versão de você, porque quando nós falamos que eu sou a melhor versão de eu mesmo, ou estou pensando em algo diferente, aqui existe uma versão pior que está escondida em algum canto. Olha, a versão 0.0 está escondida, eu estou com a 1 agora, até virar uma esquizofrenia. Temos 15 versões, e eu não sei mais em que versão eu estou. Nós somos íntegros, o que eu sou, que é certo ou errado, eu sou isso. E todos nós temos limitações, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Às vezes a gente diz: o pastor com certeza ele não passa por esses problemas. Eu sou humano como qualquer um. Sou humano, tenho os mesmos sentimentos, tenho medo, tenho ansiedade, tenho angústia, tenho certeza, tenho convicção, tenho fé. Sou humano como todos os outros. Deus não tem filhos especiais. O que Deus tem são filhos, e esses filhos e filhas, Deus olha para cada um e diz: meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me alegro. Deus nos ama pelo que nós somos e pelo que nós estamos nos transformando, mas Ele ama mais ainda quando nós temos coragem de andar contrário àquilo que é o normal da sociedade, da cultura e de tudo aquilo que é antibíblico. Deus olha para nós e se alegra quando a gente se posiciona diante de situações que a gente sabe que não é correto. A gente vai incomodar, porque a Bíblia diz que a sua luz brilhe, e a luz brilhando naquele que está em trevas brilha, e mesmo em situações difíceis, a sua luz vai ser lembrada, e alguém pode se voltar para Jesus, e alguém pode se converter, e alguém pode ser curado, e alguém pode ser sarado. Não despreze a sua influência na vida de alguém. Não despreze os momentos que você passa perto de alguém. Aquele rapaz do táxi, talvez eu tenha ficado 25 minutos dentro daquele carro, mas foram 25 minutos que, se os pais dele tivessem escutado, teriam dado glória a Deus, dizendo: ai, meus filhos, finalmente ele está se voltando para algo melhor. Quantos de nós temos dificuldade para imaginar que nossos filhos, nossos netos, nossos amigos estão indo para um caminho certo? Porque muitas vezes eles estão sós. Estava até conversando com o Roberto hoje cedo. Só Deus para guardar os nossos filhos quando vão para a escola, quando estão nas ruas, quando estão indo para a faculdade, quando estão indo para treinos, quando estão indo para tantas coisas. Só Deus para guardar, porque balas perdidas e tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, para nos causar medo, para nos causar angústia, para nos causar desespero. Nós precisamos da luz do Senhor Jesus para nos trazer esperança, e essa esperança nos dá certeza de que nós somos amados, e nós somos lembrados, e nós somos alvos
do amor e misericórdia de Deus todos os dias, porque sozinhos nós não podemos nada, sozinhos a gente não consegue. Por isso que Deus, no seu grande amor, Ele manda Jesus para nós. E aí você vê no texto, né? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se. Sem arrependimento a nossa vida cristã não faz sentido. Temos que ter um coração quebrantado e humilde para a gente voltar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti somente eu pequei, Senhor, me perdoa, me volto para Ti, Senhor, Tu tens algo para a minha vida, Tu tens algo especial, porque Tu me criaste, me coloca no trilho certo, me coloca no caminho certo, me coloca no caminho em que haverá vida e não morte, para que a minha influência possa impactar, para que a minha influência mude as circunstâncias. E isso é maravilhoso, isso é algo bonito. Existe um conto judaico que eu acho muito legal, que fala assim: um cego certa vez pegou uma lamparina e começou a andar com aquela lamparina, e ele ia de um lado segurando a sua bengala, batendo no chão, e do outro lado estava a lamparina com a luz acesa, e as pessoas olhavam para aquela cena e ficavam intrigadas, dizendo: mas o que tem nesse cego? Ele não está vendo nem a luz. Como é que esse cego maluco está carregando a lamparina e não está nem vendo o que está acontecendo, se está aceso ou está apagado? Aí sempre tem aquela pessoa que é mais afoita, né? E chegou perto dele e disse: ô cego, porque não sabe o nome, você sempre dá o nome da doença, do problema, sabe? Sempre estigmatiza, né? E a pessoa já vem estigmatizando: ei cego, você está doido? Por que você está segurando a lamparina? Por que você quer essa luz acesa se você nem enxerga a luz? Aí o cego disse assim: eu estou segurando essa lamparina primeiramente para que ninguém bata em mim, tropece em mim. Eu não quero ser tropeço na vida de ninguém, então eu coloco a luz para que todos me enxerguem e ninguém tropece em mim. E em segundo lugar, eu coloco a luz para que todas as pessoas vejam o caminho que eu estou seguindo. Se alguém estiver indo nessa direção, vai ficar confortável por saber que tem alguém com a luz seguindo no mesmo caminho. Olha que coisa bonita. Eu acho que isso deveria ser a nossa vida. Não importa as minhas limitações, não importa o que eu estou sofrendo, não importa os percalços, não importa as dificuldades. Eu estou segurando a luz, mesmo que eu não esteja vendo o impacto que ela está causando, mas está causando na vida de alguém. Sabe, esse alguém pode ser o filho de alguém, esse alguém pode ser alguém que está olhando para o meu filho, que está olhando para alguém da minha família, que está cuidando de alguém da minha família que eu nem imagino como está. Isso é intercessão. A palavra intercessão significa unir pontas. E quando nós unimos pontas, nós fazemos um caminho para que haja reconciliação, para que haja restauração, para que haja milagre. Eu intercedo por alguém porque Deus me coloca amor na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa chegar do outro lado e encontrar Deus, encontrar cura, encontrar resposta, encontrar milagre. E no mundo tão cheio de tristezas, infortúnios, tão cheio de palavras difíceis, tantas cenas complicadas, é mais fácil muitas vezes a gente pegar essa onda e começar a falar mal de tudo, e não interceder, e não orar, e não clamar, e não buscar a Deus. Mas a Bíblia fala que quando raiou a luz, quando Jesus veio, Ele não veio para apontar os erros do mundo, porque Ele já sabia todos os erros do mundo, e todos nós sabemos também todos os erros do mundo, todos os erros das nossas vidas, todas as coisas que fazemos erradas e fazemos bem, nós sabemos disso. Nós não somos crianças em relação àquilo que a gente sabe que é certo ou errado, que a gente faz bem ou não faz bem, daquilo que a gente precisa aprimorar, precisa melhorar, precisa aprender mais. Mas há caminhos que são árduos, e eu falo uma coisa para vocês: depois de certa idade, tudo se torna mais difícil. Aprender se torna mais difícil, se condicionar se torna mais difícil,
fazer coisas que antes você fazia de uma forma tão tranquila, começa a se tornar muito difícil. E é nessa hora que nós temos que começar a procurar quem possa nos ajudar a seguir na caminhada. Por isso que a gente tem discipulado, por isso que a gente procura especialistas, orienta para psicólogo, orienta para personagens, orienta para psiquiatras, orienta para parte jurídica, para profissionais do ramo que atuam no mercado, para tradutores, sabe? Para especialistas de experiência de povo, né, José Carlos? Experiência de pessoas, que é hoje o nosso famoso RH. Experiência de pessoas. Somos pessoas. Talvez esse seja o problema, que cada um quer ter uma experiência diferente, sendo que todos nós estamos no mesmo barco. E como é que você quer ter experiência diferente no mesmo lugar, na mesma vida, no mesmo horário, no mesmo tempo? Isso só vai acontecer quando você e eu deixarmos de ser egoístas e começarmos a dar o melhor de nós, colocar para fora o melhor de nós, e assim a nossa luz vai brilhar, alcançando vida, gerando esperança, e quando gera esperança, as coisas começam a mudar, o nosso dom se manifesta. Quantas pessoas com dom travado, com dom preso, quantas pessoas que liam a Bíblia todo dia e hoje não mais leem a Bíblia, e aí reclamam de fé, sendo que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não sou eu que vou dar fé para cada um, não é a igreja que dá fé, é a palavra de Deus, é uma leitura diária. Ah, pastor, eu gosto de ouvir as pregações. Amém, que você escuta as pregações, mas leia a Bíblia, porque é a Bíblia que vai te gerar as palavras de vida, é a Bíblia que vai te trazer a palavra daquele que é o autor que está vivo. Esse é um autor que está vivo. Então, temos que tomar muito cuidado com as coisas. Certa vez eu estava num lugar fora do Brasil, era um evento cultural, estava tendo vários fóruns sobre várias coisas, sobre vários livros, música, poemas e várias coisas assim. E eu ia dar uma palestra em determinado lugar sobre determinada coisa, sobre tecnologia. E aí eu estava passando em determinado lugar. Aí eu escutei alguém falando uma palavra. Sabe quando você escuta aquela palavra que você conhece, você diz: caramba, isso eu conheço. Aí uma pessoa falou uma palavra e eu disse: caramba, que interessante, nesse lugar estão falando disso. E aí eu fui lá para trás, a sala estava cheia. Aí tinha uma pessoa falando assim: olha, hoje eu quero falar desse livro, Visão para Prosperar. E o autor, ele escreveu esse livro sobre isso, isso e isso. Esse livro hoje está sendo lido lá na Faculdade de Israel, em Jerusalém. É um dos livros não orientais que está trazendo uma visão ocidental sobre prosperidade segundo a Bíblia. E essa visão de prosperidade segundo a Bíblia está trazendo um certo impacto no Oriente, lá em Israel, por causa que o autor, ele fala isso, isso e isso. E aí eu fiquei pensando, né, que interessante. Ele disse: o autor pensa isso, isso e isso. Eu disse: eu nunca pensei isso, porque eu era o autor do livro que ele estava falando. Eu disse: caramba, eu nunca pensei nisso que ele está falando. Como é que ele está dizendo que o autor pensa isso, isso e isso? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando de coisas, é a interpretação delas, é a hermenêutica delas, e o autor nunca pensou naquilo. E eu vivi aquela situação, eu vivi aquela experiência de ouvir alguém falando de um dos meus livros e dizendo: o autor pensava isso, isso e isso. Eu, caramba, eu nunca pensei, eu nunca tive nem ideia disso daí. Então, a ser pior, não era algo que eu pensava, era algo totalmente diferente do que eu pensava. Tome cuidado com as coisas que vocês ouvem acerca da Bíblia. Confiram na palavra, confiram, não escutem e somente escutem. Ah, porque eu escutei e está falando sobre isso. Ah, porque a internet mostra isso. Cuidado com tantas informações gratuitas que a gente pega. Confira a fonte, confira as origens. Eu já falei para vocês que a própria inteligência artificial tem alucinações. As alucinações da IA, em que pela maneira em que o algoritmo foi criado, ele tem que trazer uma resposta, independente se é certo ou errado, ele vai trazer uma resposta.
e 60% das respostas que a inteligência artificial traz são equivocadas. E tem muita gente estudando a partir da inteligência artificial. Tome cuidado com as perguntas que se faz na inteligência artificial. Tome cuidado com as coisas que você pergunta por aí e você não sabe o que está por trás daquela resposta, daquele conteúdo. Porque o diabo, ele só tem um propósito: apagar a luz que há em você, apagar Cristo na tua vida, apagar o amor que está no teu coração, apagar a esperança que está em você, gerar em você um coração ingrato. Você está tendo um ano bom, louve a Deus, porque tem muitas pessoas que estão tendo um ano difícil, mas tem pessoas que vão chegar e vão tentar contaminar esse ano bom que você está tendo. Não aceite isso. Pense que Deus te abençoou e você está colhendo a prosperidade, a semente daquilo que você plantou. Outros ainda não colheram, mas vão colher essa mesma prosperidade. Há tempo para tudo e para todos. Nós não somos iguais. Temos os tempos determinados, que em hebraico se diz moed, moedim, o tempo determinado por Deus para a colheita da semente que plantamos. Então escolha bem as sementes. Escolha bem as sementes que nós vamos plantar. Estamos chegando na reta final desse ano. Que nessa reta final a gente possa olhar sementes que não foram boas e dizer: eu não quero mais essas sementes na minha vida, porque são joio. Eu não quero joio na minha vida. Eu quero que 2025 seja diferente, que eu mantenha as melhores práticas do que eu alcancei até agora, e eu tire essas coisas viciosas, esses vícios que me tiraram o foco, me roubaram a atenção e me tiraram a produtividade, para algo que me traga mais qualidade de vida e trabalho. Esse equilíbrio que tantos estão pagando fortuna para ter, equilíbrio entre vida e trabalho. Mas você olha que nesse balanço, nesse equilíbrio, eles não colocam Deus, porque na realidade era para ter um equilíbrio entre Deus, vida e trabalho, mas na realidade só se fala vida e trabalho, não se fala de Deus. Que na sua agenda Deus esteja em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na célula, inclusive eu quero convidar todos para essa célula de quarta-feira. Todas as células da igreja já estão de recesso, já estão de férias, e nós ficamos ainda, a Márcia e o Nardelli, graças a Deus, tiveram disposição de manter ainda mais alguns dias, mas o nosso último encontro do ano vai ser na próxima quarta-feira. Então venham todos para nós estarmos lá a celebrar, termos um momento juntos e nos prepararmos para 2025, porque tem sido uma bênção. A célula tem sido uma bênção, as reuniões de estarmos juntos, nos conhecendo, tem sido bênção. Ali a gente aprende muito, a gente ouve testemunhos, a gente ouve que não é só você que está passando por lutas, outras pessoas estão passando também por vitórias, lutas, conquistas, derrotas, e assim vamos seguindo a vida, um segurando o outro. E eu estava lembrando de uma frase que o Roberto falou, não é uma frase, é um versículo da Bíblia. Na célula ele falou esse versículo, ele diz assim: bem-aventurado aos homens de boa vontade, Bem-aventurado aos homens de boa vontade, que foram os anjos quando apareceram para os pastores que estavam pastoreando lá no campo, para anunciar o nascimento de Jesus. E esses anjos apareceram e eles em coral, eles disseram: bem-aventurados, felizes aos homens de boa vontade. Você sabe o que é boa vontade? Boa vontade é intencionalidade. Eu quero fazer, eu quero servir, eu quero crer, eu quero andar nesse caminho. A porta é estreita, eu quero andar na porta estreita. As ofertas da porta larga são grandes, mas eu quero andar na porta estreita. Eu quero esse caminho. Isso são homens de boa vontade, que creem contra a esperança, que continuam confiando quando tudo aparenta que não vai dar certo, que continuam tendo fé quando ninguém mais tem fé, que continuam acreditando no poder de Deus quando muitos dizem não há mais poder de Deus. Lá no Louvre, em Paris, no museu,
existe um quadro que é gigante, deve ser do tamanho dessa parede, maior do tamanho disso aqui quase. Esse quadro se chama A Barca. Para mim é um dos quadros mais bonitos que foram pintados. Ele narra um naufrágio que aconteceu, e ali o pintor, ele coloca o semblante de cada pessoa diante do naufrágio, e ali você vai ver pessoas com o rosto totalmente entregues à morte. Você vai ver rostos tristes, rostos chorando, e você vai ver alguns rostos em que eles estão com a mão do tipo assim, olhando para frente para ver se encontra uma solução. Toda vez que eu olho para esse quadro, A Barca, eu digo: quem nesse quadro eu sou? Eu sou aqueles que já se entregaram o semblante, já está mostrando a derrota, o fracasso, ou eu sou aquele que ainda está de pé, olhando e acreditando que alguma coisa vai acontecer para mudar a minha sorte? Essa é a luz que Deus mandou a esse mundo para nos salvar, Jesus. Jesus é essa esperança, Jesus é essa resposta, Jesus é essa certeza que nós temos que ter, porque Ele pode mudar totalmente a nossa adversidade para algo de bem, de maravilhoso, e que nos traga paz e alegria e cura, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. E nesse momento que nós vamos orar, comece a falar com Deus, comece a dizer para Deus: Senhor, muito obrigado pelas coisas que eu tenho vivido até agora. Me perdoa por aquilo que eu reclamei, que eram bênçãos e eu reclamei. Me perdoa por coisas que eu não quis mudar, por impaciência, por orgulho, por vaidade, por teimosia. Senhor, me ajuda, Senhor, a fortalecer aquilo que deu certo, aquilo que é trigo, aquilo que dá vida, aquilo que me torna uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Senhor, que eu possa, Pai, chegar nesse momento com o coração grato, com o coração, Senhor, que possa dizer: Fiat Lux, haja luz, e eu ser um portador da Tua luz, da Tua presença. Eu sou um portador de esperança, Senhor. Crer contra a esperança, crer, Senhor, contra todas as adversidades, e ver o Senhor dando frutos, porque a Tua palavra diz que até na velhice ainda darão frutos. Aleluia, Senhor, até na velhice ainda darão frutos, quanto mais os novos continuarão sendo abundantes na frutificação e na multiplicação. Oh Deus, eis aqui, Senhor, o Teu povo, eis aqui, Senhor, cada um de nós com as suas lutas, com os seus desafios diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face, porque não há outra resposta em lugar nenhum a não ser no Senhor. Tu és o caminho para a vida, Tu és o caminho, Senhor, Tu és a luz, que nós temos esperança e cremos, ó Pai. Oh Deus, aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus. Seja esse momento um momento seu com Deus, um momento de acerto de contas, um momento de você dizer: Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu quero ter coragem, Senhor, de declarar que eu sou Teu filho, que eu sou Tua filha, que eu, Senhor, sou guardado por Ti, sou amado por Ti, Senhor. Continue orando, a gente vai cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, faça dessa canção a sua oração. Aleluia. Antes de eu nascer, perdão, vamos de novo. Uma melodia me cercou com uma canção que me libertou.
Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Repita! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. E Ele abriu o mar para nós, para passarmos. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso amar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso amar. Eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso, aleluia, glória ao Senhor. Oh Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, porque tu sondas os nossos corações e tu sabes, ó Pai, quem somos. Não precisamos nos esconder, porque tu sabes quem somos. E nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo tu sabendo quem somos, tu nos ama e tu nos chama à reconciliação, tu nos chama ao arrependimento, para que a tua luz brilhe intensamente e não haja treva em nossas vidas. Por isso eu oro por cada um aqui, Senhor, para que a tua presença se faça presente, que hajam milagres, que hajam respostas, que hajam curas, que hajam mudanças, Senhor, que haja, ó Pai, a tua direção, a tua luz, ó Pai, como a tua palavra diz no Salmo 119, no verso 105, luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim é a tua luz, ó Pai, assim é a tua presença, assim é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada, Pai. A tua palavra é lâmpada, tu és o verbo vivo, tu és o verbo vivo, Senhor. Tu és a direção que todos nós precisamos, tu és a resposta que todos nós precisamos para direcionar os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas, ó Pai. Que tu possas abençoar cada um, que tu possas, ó Pai, confirmar em cada um a tua paz, a tua graça e a tua presença. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares, por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.